Oi, você sabe o que é impessoalidade? Eu decidi que a gente vai começar falando de impessoalidade, que é uma das características da redação do Enem. Então, primeiro eu vou explicar o que é. Enquanto isso, você vai pensando se você conhece algum outro gênero que tenha como característica a impessoalidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu trouxe essa frase aqui, que na verdade é baseada numa frase que alguém usou numa redação do Enem. Na apostila de vocês eu explico certinho isso, tá bom? Pra gente entender o que são marcas de pessoa e como é que elas interferem na questão de pessoalidade ou impessoalidade do texto. A gente tem essa frase seguinte: posso perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Certo? Que verbo que a gente tem aqui? Entre outros, a gente tem um posso lá em cima, né? Lembrando que são os verbos que a gente usa para marcar as ações, né? De uma maneira geral, num entendimento bem básico, é quando a gente fala. Então, eu posso perceber. Na verdade, tem dois verbos. A gente pode falar disso aqui algum outro dia. Por que a gente está usando dois verbos, né? Mas aí eu acho que vocês conseguem ver que o perceber está no infinitivo. Relembrando que é infinitivo, o infinitivo é a forma básica do verbo. Então, por exemplo, o posso não está no infinitivo. Qual seria o infinitivo do posso? Seria poder, né? E aí, a gente tem ele conjugadinho aqui no presente do indicativo. Então, vamos lá. Todo verbo tem uma forma no infinitivo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o verbo perceber, a gente tem o verbo poder, são formas no infinitivo, dificultar, enfim. E quando a gente vai usar o verbo, a gente conjuga ele de acordo com a pessoa, o modo e o tempo. A gente não vai entrar em 1 milhão de tempos verbais agora, mas eu vou explicar porque eu estou mostrando isso. Para a gente conseguir perceber as marcas da pessoa. Então, por exemplo, o posso, a gente sabe que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Sou eu. Então, a gente tem singular, que é quando a gente fala de uma pessoa só, e a gente tem plural, quando a gente fala de duas ou mais pessoas. Então, a gente tem 3 pessoas no singular, eu, tu, ele, ela, e aí, se você tiver algum gênero neutro, né, que a gente sabe que estão sendo desenvolvidas alternativas que não marquem o gênero como masculino ou como feminino, elo ou qualquer outra coisa, no singular ele vai entrar aqui também, como terceira pessoa, porque eu tô falando de outro, né? Eu não tô falando de mim. No plural, nós, vós, eles, ou elas, ou elos, ou qualquer coisa que seja a terceira pessoa no plural, 2 ou mais pessoas. Então, o que a gente percebe? Tá, primeiro, para que serve o pronome? O pronome, ele serve pra gente substituir, né, alguém, um nome, né, ou um substantivo. Então, eu posso falar do Pedro ou eu posso falar ele, certo? Dele. Pedro ou ele. A Luísa ou ela. Então, é para isso que serve o pronome. Existem vários tipos de pronome. Esses aqui, eles estão, o eu, tu, nós, todos esses, eles estão na posição de quem é o sujeito da ação, de quem está praticando a ação. A gente usa esses verbos, esses pronomes aqui. Então, tá, falei 1 milhão de informações, vamos voltar. Posso perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Que marcas que eu tenho de pessoa aqui? A marca que eu tenho de pessoa é que esse verbo, o poder, né,
está conjugado na primeira pessoa do singular. Uma característica do português, que é bem legal, é que a gente não precisa ficar repetindo o pronome toda hora. Em inglês, você não pode deixar o verbo sem o pronome, né? Em português, eu posso dizer eu posso perceber, ou eu posso só dizer posso, e você já vai saber que sou eu. Tá certo? Porque as conjugações são diferentes. Então, quando eu uso a primeira pessoa do singular, eu estou marcando a pessoa. É pessoal, sou eu que acho, eu que penso, eu que acredito, eu que percebo. A gente usa isso o tempo todo. Só que isso não deve ser usado na redação do Enem. Por quê? Vai ser considerado que você não conhece o gênero. Porque nesse gênero a gente não usa a primeira pessoa. Então, como que a gente torna o texto impessoal? Como é que a gente tira as marcas da pessoa? A gente parte para um sujeito indefinido, que a gente não sabe quem é exatamente esse sujeito. E aí, tem duas formas de fazer isso. A primeira vai ser optar por uma primeira pessoa do plural, nós, ou por uma terceira pessoa, ok? Normalmente do singular. Então, vamos ver como é que fica isso daí? Ó, em vez de posso perceber, a gente vai mudar para primeira do plural. Qual é a primeira do plural? Podemos. Podemos. Então, como é que fica? Podemos perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Isso já resolve. Eu posso fazer o meu texto inteirinho com os verbos em primeira pessoa do plural. O melhor, o ideal, o mais impessoal de tudo é eu usar a terceira do singular. Só que algumas pessoas têm dificuldade. Então, assim, tudo bem você usar a primeira do plural. Porque quando a gente usa... A gente fala, né? Às vezes como nós, como os brasileiros, como os seres humanos, nós todos. Não é uma pessoa específica. Se a gente estiver fazendo o nosso texto todo em terceira pessoa do singular, a gente pode usar o pode-se. Ó, lembra lá? Ele pode. E aí a gente põe esse Ezinho, pode-se, que é um índice de indeterminação do sujeito, para dizer que a gente não sabe quem é. Tá certo? É uma opção. O importante é que vocês escolham um e usem no texto todo. Não misturem, gente. Tentem não misturar. Óbvio que não tem jeito, a gente faz frases em terceira pessoa e tal, mas é a mesma coisa com o tempo. Se você está fazendo o texto todo no presente, não mantém no presente. Está fazendo o texto todo no passado, mantém no passado. Vamos tentar não misturar muito, só se necessário. Vocês vão saber quando é necessário. Então, eu trouxe uma outra questão aqui. Impessoalidade é a mesma coisa que imparcialidade? São duas coisas que se confundem, eu acho. Você sabe o que é imparcialidade? Eu trouxe primeiro, o dicionário ele não fala tudo. Porque o dicionário ele é uma coisa congelada. E a gente sabe que a linguagem se faz na prática social. Então, às vezes a coisa tá lá como sinônimo no dicionário, mas a gente sabe que elas significam... Na prática, a gente sabe que elas significam coisas diferentes. Mas é um bom ponto pra gente começar a entender. Então, vamos ver o que o dicionário fala sobre impessoalidade e sobre imparcialidade. Essas definições são do dicionário Priberan, que tem um sitezinho, então vocês podem consultar lá. Então, vamos lá. Impessoal é não pessoal, que não existe como pessoa, que não pertence a uma pessoa em particular. Essa é uma boa definição para o uso que a gente está fazendo aqui, né? Que não se refere a uma pessoa determinada, também é outra boa definição porque a gente está fazendo aqui. Que é feito de maneira padronizada ou indiferente às características de cada um. Então, por exemplo, um brinde de uma marca. Todo mundo vai ganhar um chaveirinho com o negócio da marca. Isso é uma coisa pessoal? Não, é uma coisa impessoal. Porque todo mundo vai ganhar igual.
Não tem nada a ver com aquela pessoa que está recebendo. E aí tem algumas questões de gramática, que não tem flexões para designar pessoas gramaticais. Exemplo, infinitivo impessoal. O infinitivo ele não está conjugado, então ele não tem a marcação de pessoa. Se considera que só é conjugado na terceira pessoa do singular e que não tem sujeito. Por exemplo, havia muitos carros na rua. O verbo haver é impessoal. Existe. Sabe? Os carros estão lá. Há carros na rua. Havia carros na rua. Então não tem uma marcação de pessoa. O que não tem sujeito. Uma frase impessoal. Imparcial é algo que não favorece um em detrimento de terceiro. Que revela imparcialidade. Que não tem partido. Então a gente vê o imparcial sendo usado muito para quê? Eu vejo muito para. Vamos pensar. Básico, um julgamento, o juiz tem que ser imparcial, ele não pode favorecer um lado ou outro. Jornalistas precisam ser imparciais, eles precisam se ater aos fatos e apenas contar o que aconteceu. Cientistas precisam ser imparciais, eles precisam se ater aos fatos para poder descobrir a verdade. Vocês acham que existe imparcialidade? Eu vou me adiantar aqui, se fosse uma aula, eu ia abrir um debate, uma aula não gravada, uma aula síncrona. Uma aula, melhor ainda, uma aula presencial. Eu abri um debate, a gente ia discutir o tema, mas assim, como isso é uma videoaula, eu vou adiantar para vocês e vou dizer que não, na minha opinião, obviamente, não existe imparcialidade. É impossível, o ser humano não é imparcial, porque nós não somos máquinas. E mesmo as máquinas, se você for ver, quem programa os algoritmos são seres humanos. Então... por exemplo, a gente tem algoritmos de redes sociais que vão favorecer pessoas brancas em detrimento de pessoas negras. Mas é uma máquina. Então, por que a máquina não está sendo imparcial? Porque ela foi programada por um ser humano. E o ser humano, ele não é imparcial. O ser humano é totalmente parcial. Isso é o que a gente é, não tem jeito. Mas a gente pode trabalhar com isso. Eu acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, a gente ter consciência disso, que não tem como a gente ser imparcial. Segundo, se é um trabalho que a imparcialidade é importante, tipo, se você é um juiz, óbvio, você vai ter o certo, vai ser você tentar deixar as suas opiniões de lado para o máximo possível você se ater ao que parecem ser os fatos. Mesmo que seja, no final, vá cair numa percepção sua. E às vezes... vale a pena saber a opinião da pessoa. Para mim, por exemplo, mais vale um jornal que tem um posicionamento político declarado, então você sabe com quem que você está lidando, você sabe qual que é a opinião que está ali, do que um que se finge de imparcial, mas no final não é. E aí que é o ponto de por que a impessoalidade tem ligação com a imparcialidade. A gente usa a impessoalidade no texto, a gente usa a terceira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural para dar uma impressão de imparcialidade. Se não sou eu, se não é uma crença minha, então são fatos. O que não necessariamente é verdade. Isso é uma impressão, né? Mas é por isso que no jornalismo é muito comum que o texto seja impessoal, que ele seja relatado na terceira pessoa do singular. É por isso que em artigos científicos é muito comum que os textos sejam impessoais, que eles sejam relatados na terceira pessoa do singular, para causar uma impressão de imparcialidade. Porque se você está dizendo que aquilo são fatos, não é a sua opinião, então aquilo vai ter um peso maior. E é isso que vocês vão fazer na redação do Enem. Vocês vão estar ali defendendo um ponto de vista, porque a redação do Enem é toda sobre defender um ponto de vista. Mas vocês vão fazer isso parecendo que, mais do que o seu ponto de vista, o que você está levando em consideração são os fatos. O que a gente vai perceber é que posicionamentos, eles se revelam na materialidade do texto de outras formas. Na escolha das palavras, né? A escolha das palavras é o mais óbvio. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco. Nos tempos verbais, em várias coisas diferentes. Nos pressupostos, nos subentendidos. Então, por que todas essas coisas são importantes? São importantes nas duas vias.
São importantes porque vocês precisam saber delas para escrever um bom texto, porque vocês precisam saber que cada palavra que está no texto de vocês importa, que cada palavra vai construir sentidos em quem está lendo. Então, faz total diferença qual é a palavra que você está escolhendo ali. E também é importante para quando vocês forem ler. O Enem é uma prova inteira sobre leitura. Você vai ler, até mesmo em exatas. Então, é muito importante que você saiba que cada palavra ali tem um peso diferente. Tá certo? O exemplo que eu trouxe, eu achei engraçado porque é a mesma matéria. Na verdade, é a mesma mesmo. O portal de notícias do IG, que não é Instagram, gente, é, enfim, bem mais antigo. O portal de notícias do IG replicou uma notícia do Globo. E eles só mudaram o título. Então, é a mesma notícia com um título diferente. Você vai ver que são sinônimos. Por exemplo, veja 10 vezes em que Bolsonaro criticou a Coronavac. Relembre 10 vezes que o Bolsonaro atacou a Coronavac. O que eu tô dizendo com isso? O IG odeia mais o Bolsonaro que o Globo. Não é isso. O que eu tô dizendo é que nenhuma palavra é usada impunemente. E que o peso de criticou é obviamente diferente de atacou, mesmo que eles sejam sinônimos nesse contexto. Então, é isso que eu quero que vocês levem da aula de hoje. Primeiro, como escrever textos impessoais, porque é isso que vai ser exigido de vocês no Enem. E aí, de novo, façam os exercícios do capítulo 1, porque eles são sobre isso e vocês vão poder treinar. E segundo, quando vocês estiverem lendo ou escrevendo, que vocês saibam que cada escolha que você faz de vocabulário ou gramatical, e toda escolha que você faz tem um peso, tem uma consequência. E aí depois não adianta dizer, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Quando não foi isso que você disse. O que importa não é o que você quis dizer, é o que você disse. Até porque no caso da redação do Enem, por exemplo, o corretor nem vai ter, não tá na sua cabeça para saber o que você quis dizer. Tá certo? Então vamos ter muito cuidado com o que a gente diz. Logo mais tem outro vídeo. E então vejo vocês daqui a pouco.